Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos, amigos, irmãos em Cristo, aqui do nosso canal Apologia do Logos. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante, a nova aliança e a lei de Cristo. Já fiz um vídeo anterior a respeito sobre as duas alianças, e esse vídeo é continuidade do vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo das duas alianças, corre lá, tá? Para você assistir, tá aqui disponível aqui na playlist. E você assista para poder você entender esse vídeo que eu irei falar aqui sobre a nova aliança e a lei de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, fica aí, vamos estudar esse assunto e o tema está muito bom mesmo, tá certo? Então fica aí depois da nossa vinheta. Pois bem, vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, no qual nos diz o seguinte. O apóstolo Paulo, falando a respeito do ministério da nova aliança, ele diz assim no versículo 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Essa expressão letra e Espírito é com relação à antiga e à nova aliança. E aí ele vai dizer que o Espírito vivifica, que é o ministério da nova aliança. Amém? Então, o que acontece? A nova aliança já falamos, né, a respeito disso no vídeo anterior. E falemos a respeito sobre o contrato, etc. Acredito que ficou algumas dúvidas com relação a isso, né? O que seria, o que rege, né? Quais são se na antiga aliança tinha os mandamentos da lei de Deus, né, que Deus ali colocou, e agora Jesus, em Mateus 5, 17 e 18, ele vem e cumpre a lei, né? E Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, né? Como nós já falamos, Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Então, essa lei da antiga aliança, ela caduca, de acordo com o apóstolo Paulo, né? Quando nós estamos agora debaixo da nova aliança, e Hebreus 9 fala que a nova aliança começa com a ressurreição, com a morte de Cristo, né? Então, a partir de Cristo, nós temos o quê? Se a antiga aliança tinha uma lei e essa lei foi abolida, o que que nos resta na nova aliança, né? Pois bem, todos os mandamentos da antiga aliança que foram confirmados, né, ou foram repetidos pelos apóstolos ou por Jesus mesmo, esse mandamento ele tem força de lei para a igreja hoje. Eu repeti isso no vídeo anterior e estou repetindo para ficar bem claro, bem fixado aí. Todo mandamento da antiga aliança que é repetido ou confirmado novamente pelos apóstolos, né, ou por Jesus mesmo, esse mandamento ele tem força de lei na nova aliança. Lembra que eu falei que Hebreus 9 fala que a nova aliança começa com a morte de Cristo. Hebreus capítulo 9. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 2, algo bem interessante aqui. Será se Jesus ele deixou mandamentos? Vamos começar por Jesus, depois a gente vai para os apóstolos. Vou ler o versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Vou ler novamente o versículo 2. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido.
Então o texto diz que Jesus, antes de subir ao céu, ele deu mandamentos por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos, que ele mesmo tinha escolhido. Jesus tinha uma multidão de discípulos. Só para relembrar, ele escolhe 12 dos discípulos e chama esses 12 discípulos de apóstolos, aqueles que são enviados, né? E aí ele dá mandamentos, mas antes dele ter subido ao céu. Então Jesus aqui, ele já tinha ressuscitado, porque o texto diz que antes dele subir ao céu, ele já tinha ressuscitado. Então lembra que eu falei que Hebreus 9 fala que a nova aliança começa na morte de Cristo? Então quando ele ressuscita, ele dá mandamento aos seus apóstolos. E aí você pergunta, qual deles? Quais são esses mandamentos? Se ele deu aos seus apóstolos, que ele mesmo escolheu, todos os mandamentos que são repetidos, confirmados, principalmente pelas cartas de Paulo e os outros que escreveram, se é repetido, se é ratificado, e esse mandamento tem força de lei para nós hoje. E Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz que nós temos que cumprir a lei de Cristo. Levem as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós temos uma lei na nova aliança. Nós temos a lei de Cristo. E é interessante que Jesus, em Mateus 22:40, ele vai resumir todos os mandamentos. Ele vai fazer um resumo do amar a Deus e amar ao próximo. E ele diz que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Marcos capítulo 12, versículo do 28 ao 31, perguntam ao Jesus qual é o maior mandamento. E ele explica qual é o maior mandamento, porque ele vai sintetizar a lei dentro dessa nova aliança. Interessante que em João 14:15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Existe aqui os meus mandamentos. Jesus colocou aqui que os mandamentos eram da sua pessoa, os meus mandamentos. É interessante que no capítulo 15, o versículo 10, vai nos dizer algo parecido, né? Versículo 10 diz assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus guardou os mandamentos do Pai da antiga aliança e ele diz, para permanecer no seu amor, e ele diz que assim como ele fez isso, nós temos que guardar os seus mandamentos a partir de Cristo na nova aliança. E para concluir aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Paulo foi um dos apóstolos que foi chamado pelo Cristo glorificado. Os outros apóstolos foram chamados pelo Cristo encarnado. Paulo foi chamado por Cristo depois que ele já havia subido ao céu. Quando Paulo se converte a Cristo na estrada de Damasco, né? Versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Reconheça, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Então Paulo diz aqui claramente que tudo que ele escreve é mandamento do Senhor, porque ele foi um apóstolo de Cristo
né? Então a Bíblia, então é isso, queridos. Todos os mandamentos, e se nós observarmos, pegarmos, por exemplo, os 10 mandamentos, o decálogo, né? A gente vai ver no Novo Testamento 9 mandamentos sendo confirmados e repetidos. Porém, um mandamento, por exemplo, do Shabat, ele não é confirmado, ele não é repetido, né? Depois eu vou fazer um vídeo a respeito sobre o tema do Shabat, né? O mandamento do sábado, a respeito sobre esse tema, tá? Então é isso, fique com a graça e a paz do Senhor Jesus, espero que o vídeo tenha edificado a sua vida de alguma forma. Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida.